Bahia Record começa agora e destaca as principais notícias desta sexta-feira na capital e no interior do estado. Veja. Briga de trânsito termina em violência. Irritado, um homem dispara contra um ônibus e o motorista acaba baleado. Uma enfermeira morre depois que o carro em que ela estava foi atingido por um ônibus no bairro de Pau da Lima. Integrantes da banda New Hit são transferidos para o presídio de Feira de Santana. Futuro garantido. Alunos que se destacam nos cursos técnicos já saem da escola com emprego certo. Se eu não tivesse um curso técnico, eu nem sei o que eu estaria fazendo, porque eu fui meio que encaminhada. E depois de estar aqui, eu comecei a gostar da profissão e pensar em como vai ser meu futuro a partir disso. O Bahia Record mostrou esta semana os prejuízos causados pelos trotes recebidos pela polícia e Corpo de Bombeiros aqui em Salvador. Em Vitória da Conquista, nossos repórteres foram conferir a situação, que é praticamente igual. São mais de 800 chamadas falsas por dia que acabam atrasando o deslocamento das viaturas. Alô? É o trote mesmo. Tá bom. Essa é a rotina de quem atende os telefones da Central de Regulação de Urgências do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em Vitória da Conquista. Toda hora. Uma criança pega um telefone, passa trote pro serviço, né? Dificultando o nosso trabalho. Nessa manhã você já recebeu quantos trotes? 43, só que eu contei. A maior parte das ligações são crianças brincando. Bom dia, quem é que fala? Vem, vem! Olha, vem, vem, não tá falando, peraí, senhor. Ligações como essas que você acabou de ver, infelizmente, são muito comuns. O SAMU registrou uma média de 18.800 denúncias por mês no primeiro semestre deste ano. Dessas, 5.300, ou seja, 28%, eram trotes. E se a gente analisar só o mês de julho, época de férias escolares, esse número sobe para mais de 40%. O SAMU, em Vitória da Conquista, atende a moradores de 23 cidades. São 5 ambulâncias para 800 mil pessoas. Em muitos casos, o trote passa na triagem inicial dos telefonistas e dos médicos de plantão e a ambulância é deslocada. Já aconteceu o caso, a gente perder vida aqui, para a gente falecer porque não tinha ambulância no momento, né? E muitas vezes isso acontece por causa dos trotes. Eu tenho uma ocorrência que deslocou uma unidade avançada, que é aquela unidade UTI móvel, e 3 unidades básicas a 50 km de Conquista por conta de um trote. Quem ligou teve o cuidado de ligar, além de ligar para o SAMU 92, ligar para a Polícia Rodoviária Federal e citar um desastre, um acidente com múltiplas vítimas. E era um trote. Para chegar a locais perigosos, o SAMU conta com a ajuda da Polícia Militar. Mas a Central de Atendimento da PM também é alvo de trotes. Das 2.200 ligações diárias que o 190 da Polícia Militar recebe, 30% são trotes. 70% das pessoas que ligam sem necessidade fazem piadas ou xingam os atendentes. O restante são aquelas situações em que as viaturas são deslocadas e prejudicam ainda mais o trabalho dos policiais. Existem alguns trotes em que alguns meliantes ligam 190 e solicitam que a Polícia Militar vá em determinada situação e que não está existindo. Ou seja, posteriormente eles vão agir em um estabelecimento comercial ou em alguma empresa. Não custa lembrar que passar trote é crime. Quem for pego fazendo chamadas falsas para serviços públicos de urgência está sujeito a multa e a prisão de 1 a 6 meses. Um acidente grave entre um carro e um ônibus terminou com mais uma vítima no trânsito em Salvador. Uma enfermeira morreu a poucos metros de casa quando o carro dela foi atingido por um ônibus. A colisão aconteceu por volta das 11 horas da noite no bairro de Pau da Lima. Com o impacto da batida, Cleide Conceição Mendes de Assis, de 53 anos, que era funcionária pública, morreu no local antes de receber atendimentos médicos. Segundo informações de testemunhas, um ônibus teria provocado a batida. As informações de que o motorista fugiu desesperado do local do acidente. O carro ficou completamente destruído. Toda a vida, com saúde, aconteceu um negócio desse. Ela já chegando em casa, por ironia do destino. Para casa, ela mora aqui perto. A pouco mais de 1 quilômetro de casa. Né? Exato. Ela tem muito tempo que dirige? Muito. Habilitada? Muito habilitada, toda organizada. Os bombeiros tiveram dificuldades para remover o corpo das ferragens. Uma vida que foi ceifada,
mas graças a Deus nós, mediante a autorização do pessoal do DPT, nós já podemos ter acesso a ela com toda a dificuldade, vocês viram o estado do carro, mas mediante o nosso aparelhamento, a nossa perícia, a gente conseguiu retirar, felizmente já sem vida, mas com êxito na retirada das ferragens para o procedimento dos outros órgãos, assim competentes com o que fazer. O motorista do ônibus já foi identificado. Tiago Santos de Oliveira disse que fugiu do local com medo de ser agredido. Ele deve se apresentar na delegacia na próxima segunda-feira. E já é uma rotina, né? A gente está mostrando todos os dias aqui no Bahia Record os acidentes. Outro foi registrado esta madrugada também com violência. Olha só as imagens. A batida foi por volta das 2 horas da manhã na Avenida Garibaldi. O motorista do carro preto estava na contramão e acabou atingindo o outro que vinha em sentido contrário. Segundo testemunhas, o homem que provocou o acidente aparentava estar embriagado e vinha em alta velocidade. Não houve feridos graves, por sorte. E um acidente na rede elétrica hoje pela manhã assustou quem passava pela Avenida Cardeal da Silva, na Federação. Fios de energia ficaram espalhados pela calçada. O fornecimento precisou ser interrompido por algumas horas. Fios derretidos e marcas de queimado na calçada e na pista mostram a grande intensidade do curto-circuito. O acidente complicou o trânsito na região. Este motorista conta como tudo aconteceu. Eu vinha passando, aí vi um baque, e a fumaceira subiu, aí parou aqui, engarrafou tudo. Eu só vi isso, a fumaceira. Na hora que eu vi que foi o fio de alta tensão, eu fiquei com medo. A área precisou ser isolada para evitar acidentes. Segundo a Coelba, uma retroescavadeira atingiu a rede elétrica na manhã desta sexta-feira, provocando curto-circuito e rompimento do cabo de distribuição de energia. A força da descarga elétrica também danificou um cabo na rua Caetano Moura, na Federação. O problema causou interrupção do fornecimento de energia em parte da Federação e das avenidas Garibaldi, Vasco da Gama e Cardeal da Silva. A Coelba informou que o problema já foi resolvido. Por onde andam os cantores que chegaram ao sucesso ainda na infância? E uma entrevista com a polêmica apresentadora Márcia Goldschmidt, que abandonou a TV e foi morar em Portugal. São os destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. Márcia Goldschmidt como você nunca viu. Eu nunca quis ser famosa, eu sempre quis ser feliz. Nosso repórter foi a Portugal para encontrar a polêmica apresentadora. Pare de se intrometer no meu casamento. Por que você deixou a televisão? Ela conta tudo. Porque eu deixei a televisão. Não aguento mais o seu namorado. Quem são os desafetos que ela fez ao longo da carreira? Claro que eu tenho desafetos. E a gravidez de gêmeos aos 50 anos. A história dos cantores mirins que conheceram sucesso ainda na infância. Abre a porta, Mariquinha. Veja como eles estão hoje. Galopê. E os conselhos que dão às crianças que tentam a carreira musical. Meu coração. É neste domingo, um pouco mais cedo, depois do programa do Gugu. Até lá! Daqui a pouco tem as notícias do futebol e a briga de trânsito que terminou em violência. E ainda hoje, aqui no Bahia Record, os músicos da banda New Hit, acusados de estuprar 2 adolescentes, são transferidos para o presídio de Feira de Santana. Bahia